Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e como eu disse na semana passada, eu vou falar hoje de um tema que foi sugerido pela Ruth Carvalho, a minha sobrinha. E por isso eu quero te perguntar uma coisa. Diante do inesperado, diante de uma situação inesperada, qual que é a sua reação? Você enfrenta e tenta resolver o problema ou você se desespera e desiste de lutar? Se você quer saber o que a Bíblia ensina sobre como a gente deve enfrentar as situações difíceis que surgem de repente na nossa vida, então não saia daí, porque o tema hoje é elemento surpresa. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não gostam de surpresas. Eu sou uma delas. Quando a surpresa é boa, tá tudo certo. Mas quando a gente é surpreendido por alguma situação difícil, a gente perde o chão. Porque na verdade o que a gente quer mesmo é ter o controle de tudo. E quando alguma coisa sai da nossa esfera de comando, a gente fica vulnerável, a gente fica inseguro, a verdade é essa. Quantas vezes a gente está vivendo um momento tão bom da nossa vida, tá dando tudo certo, o casamento vai muito bem, as finanças estão sob controle, a saúde está ótima, mas de repente surge um elemento surpresa e a gente precisa lidar com ele. Então de repente tudo muda, de repente surge uma situação que tira tudo do lugar, que põe a nossa vida de cabeça para baixo. Já aconteceu isso com você? Que tira o nosso chão. Então são situações inesperadas que podem bater a porta de qualquer pessoa, de pobres, de ricos, de doutores, de analfabetos. E a gente diz assim, mas justo agora, Senhor, a minha empresa estava indo tão bem, justo agora tinha que aparecer esse vírus. O problema é que a gente nunca está preparado para o elemento surpresa. Quem nunca precisou enfrentar o inesperado? Sei lá, uma doença grave na família, a perda do emprego, um divórcio, a falência da empresa e tantas outras situações que chegam de repente e que desestabilizam tudo. Então, já que ninguém está livre desse elemento surpresa, então a gente precisa aprender a como lidar com ele. A gente precisa então se preparar para ele. Mas como é que a gente faz isso? Paulo, ele deixa pra gente algumas dicas preciosas. Lá na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, ele diz assim, sabe como é que você faz para resistir no dia mau, no dia do inesperado? Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque o esforço humano, ele é insatisfatório, mas o poder de Deus, ele é invencível. Depois, lá no versículo 13, desse capítulo 6 mesmo, lá de Efésios, Paulo ainda diz assim, vocês querem resistir no dia mau, no dia do inesperado? Então vocês precisam tomar toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A gente precisa estar revestido. Jesus Cristo disse que nesse mundo, eu e você, nós vamos passar por aflições. Está lá em João 16:33. Mas quando vai ser isso, Senhor? Ele não disse. Ninguém sabe que tipo de adversidade pode surgir na minha vida e na sua, nem quando ela vai surgir. E é por isso que eu chamo de elemento surpresa. Mas o fato é que a gente precisa de bom ânimo, como disse Jesus. Ou seja, a gente precisa enfrentar com coragem, com fé e com disposição tudo o que vier pela frente. Porque até nesse elemento surpresa, Deus tem um propósito. A verdade é que por trás das surpresas de Deus, existem propósitos que a gente nem imagina. Porque com a nossa mente humana e limitada, a gente não consegue alcançar os pensamentos e os planos de Deus, que são bem maiores e melhores do que os nossos, como diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 9. Então, se você está aí agora chateado, triste, desanimado, por causa dessa situação tão difícil e inesperada que apareceu na sua vida, eu tenho uma dica para você. Não murmure. Não fique bravo com Deus, porque quando Deus permite o elemento surpresa na sua vida, Ele está te dando uma excelente oportunidade de provar a sua fé
e a sua fidelidade a Ele. Então, por mais difícil que pareça, diante do inesperado, a gente não deve perguntar para Deus assim: por que comigo, Senhor? Mas a pergunta deve ser a seguinte: o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Eu quero aprender rápido. A vida de Jó estava indo de vento em popa. Ele tinha uma linda família, ele era um homem muito rico, ele tinha muitos bens, mas de repente o imprevisto chegou. De repente ele teve que lidar com um elemento surpresa. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Jó, apesar de todas as suas perdas, apesar de tudo que ele sofreu, ele conseguiu superar o inesperado, porque ele era um homem temente a Deus. Então não pense que se você está passando por uma situação muito difícil agora, é porque Deus está querendo te destruir. Na verdade, quando Deus te surpreende com alguma situação difícil e inesperada, Ele vai da mesma forma te enviar o escape e vai te surpreender com uma saída extraordinária. Foi isso que aconteceu com o rei Josafá. O Senhor permitiu o elemento surpresa lá na vida de Josafá, mas Ele trouxe para aquele rei uma saída surpreendente. A Bíblia fala de um momento muito difícil na vida desse rei, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando ele teve que enfrentar uma situação inesperada. Então eu quero mostrar para você como foi que esse rei enfrentou aquele elemento surpresa e quais foram as atitudes dele diante daquela situação. O capítulo 20 do 2º livro de Crônicas fala que Josafá era rei de Judá e que certo dia ele recebeu a notícia de que seus inimigos estavam vindo contra ele e que eram muitos esses inimigos, era um grande exército. A Bíblia diz que depois de receber essa notícia inesperada, Josafá teve muito medo e que a sua primeira atitude então foi buscar a Deus. Muitas vezes quando a gente tem que enfrentar o inesperado, a gente fica tão atordoada que se esquece do mais importante, que é orar, que é falar com Deus. Lembra do que eu falei no vídeo Prepare-se para a Guerra da semana passada? Quando a gente é surpreendido com o inesperado, a gente tenta daqui, tenta dali, procura um, procura outro. E quando a gente percebe que não tem mais forças, que não tem mais o que fazer, a gente então se rende e diz assim: agora só me resta orar. Essa, na verdade, tem que ser a nossa primeira atitude, a oração. A Bíblia diz que Josafá, ele reagiu àquele elemento surpresa com o jejum e com a oração. Ele buscou o auxílio de Deus, porque ele sabia que isso é que faria toda a diferença naquela batalha. Josafá falou do seu problema com a pessoa certa. Quantas vezes surge o inesperado na nossa vida e a gente fala do problema para todo mundo, menos para Deus. Mas Josafá, ele buscou a Deus e disse para ele assim: Senhor, na tua mão estão a força e o poder, e não há ninguém que possa te resistir. Então, Senhor, vem em nosso auxílio, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Eu acho que essa é a oração que mais agrada a Deus. É a oração de rendição. É quando a gente se rende e diz assim: Pai, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Às vezes, tudo o que a gente precisa fazer é se render, é baixar as nossas armas, é parar de confiar na nossa habilidade, na nossa inteligência, nos nossos recursos, é reconhecer a nossa incapacidade de resolver o problema e dizer para o nosso Pai assim: Senhor, eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo o que eu podia. E Deus ama essa rendição, porque é quando você tira a sua mão do problema, é que Deus coloca a dele. Você quer mais uma dica? O ponto final de um homem é a oportunidade de Deus. Às vezes é só isso que Deus está esperando. É por isso que os fortes, eles não conhecem o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, como disse Paulo, quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Está em 2 Coríntios,
12, de 9 a 10. Então, depois de buscar a Deus em oração e depois de reconhecer que precisava do socorro de Deus, Josafá revela para a gente, então, mais uma atitude importante quando a gente está lidando com o elemento surpresa. Ele disse assim: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quando você mantém os seus olhos em Deus, você passa a enxergar o problema numa perspectiva diferente, na perspectiva de Deus. Você passa a enxergar o problema como Deus enxerga. E lembra, para Deus não existe nada impossível. A gente precisa manter então os nossos olhos em Deus, porque é dele que virá o nosso socorro, como está lá no Salmos 121. Então, humanamente falando, Judá não tinha como se defender daquele ataque que se aproximava. Só mesmo uma intervenção divina poderia salvar aquele povo do massacre. Mas Josafá, ele foi ao lugar certo, como eu falei. Depois dessa oração, Josafá recebeu do próprio Deus todas as orientações e todas as estratégias para aquele combate. Há quanto tempo você está precisando de uma direção de Deus para o seu casamento, para resolver esse problema no seu trabalho, para resolver esse problema com seu filho, para resolver essa situação financeira? Há quanto tempo? Está difícil de resolver? Você não sabe mais o que fazer? Então faça como Josafá. Vá ao lugar certo. Corra para Deus e peça para Ele te dar a direção e as estratégias para essa situação difícil que você está enfrentando. Foi isso que Josafá fez e Deus disse 3 coisas para Josafá. Deus disse para eles, para Josafá e para todo Judá, disse para eles não terem medo dos inimigos. Disse que aquela peleja não era deles, mas era de Deus. E no final, o Senhor então ordenou que eles fossem para a guerra. Está lá nos versículos 15 e 16. Mas se essa batalha não era deles, se era o próprio Deus que iria pelejar por eles, por que eles teriam que ir para o campo de batalha? Nas situações mais inusitadas, mais estranhas, Deus prova a nossa obediência e a nossa fé. Como é que Josafá então demonstrou a sua fé? Saindo para a batalha, mesmo com um exército bem menor que o exército inimigo. Como é que foi que o povo de Deus demonstrou a sua fé diante do Mar Vermelho? Andando em direção ao mar. Como é que foi que Pedro demonstrou a sua fé e caminhou por sobre as águas? Saindo do barco. Então, a gente conclui que a nossa fé, ela sempre vai requerer de nós uma atitude, o primeiro passo. Diz a Bíblia que Josafá e todo Judá seguiram as instruções do Senhor, adoraram a Deus. E quando eles começaram a cantar louvores, o Senhor preparou então uma emboscada para os inimigos de Judá. E eles próprios, os inimigos próprios, se destruíram uns aos outros. Eles foram então desbaratados. Foi uma batalha em que Judá não precisou lutar. Josafá e todo Judá, eles foram apenas espectadores da derrota do inimigo. Deus é surpreendente. A nossa adoração, ela atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Enquanto nós adoramos, portas se abrem, cadeados são despedaçados, os nossos inimigos são derrotados, o favor de Deus está sendo liberado sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que logo que eles começaram a cantar, o Senhor então causou confusão entre os inimigos de Judá e eles próprios se destruíram, como eu falei. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação inesperada e muito difícil. Talvez você já tenha usado todos os recursos possíveis e imagináveis, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, todo o seu dinheiro, mas sem nenhum resultado até agora. Mas hoje eu quero que você experimente uma coisa diferente. Experimente usar os mesmos recursos que Josafá usou diante daquele elemento surpresa. Experimente então se render a Deus em oração. Experimente contar tudo para Ele, tudo aquilo que está afligindo a sua alma.
Experimente dizer para Ele que você já tentou de tudo, mas nada aconteceu. Experimente dizer para Ele que você depende dEle, que você confia nas estratégias dEle, por mais que elas pareçam estranhas, para resolver essa situação. Experimente não tirar os olhos de Deus. Experimente a adoração. Experimente colocar a sua fé em ação, como Josafá fez. Talvez o Senhor só esteja esperando que você se renda a Ele, para que Ele entre em cena e te surpreenda com uma solução extraordinária para esse problema que você está enfrentando, como fez com Josafá. Quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer elemento surpresa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Como eu disse para vocês, esse tema foi sugestão da minha sobrinha Ruth Carvalho. Obrigada, Rutinha. E para a próxima semana, a Bernadette sugeriu um tema muito interessante também, que está lá no livro de Romanos, lá no capítulo 7, versículo 19, quando Paulo fala assim: por que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo? Quem é que nunca passou por isso? Quem é que não passa por isso, né? Então não perca o próximo vídeo, combinado? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.